Olá, boa noite. Sou a professora Juliana Nóbrega, de História, Filosofia e Educação. Vamos para a nossa primeira web temática de História, Filosofia e Educação. Deixa eu só ver se a caixinha de tentando entrar. Parece que vi. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela e conforme a gente for tentando entrar, eu vou aceitando aqui na chamada. Hoje, então, seria a nossa primeira web temática, né? Como a gente está com a disciplina encaminhada, a gente já está praticamente indo para a TD3, não faz muito sentido eu falar de plano de ensino, mas eu vou deixar aqui plantar para vocês essa cultura de sempre poder ver ali o plano de ensino da disciplina. A gente tem o costume de entrar no ambiente virtual e procurar a agenda pedagógica para ver os prazos, atividades, os valores, procurar ali o material didático e as videoaulas, mas a gente acaba não vendo o plano de ensino muitas vezes. E o plano de ensino é algo fundamental, porque ele nos dá um norte, né, sobre o que a disciplina vai falar, como é que vai ser. Então, deixo o convite para vocês poderem ver o plano de ensino, ver a bibliografia que a gente coloca ali como base complementar. Toda essa bibliografia ela está disponibilizada na biblioteca do ambiente virtual, então vocês conseguem ter acesso à nossa biblioteca virtual e esses, né, os exemplares que estão ali. Então, deixo para vocês o convite. Agora eu vou compartilhar os slides, porque a minha ideia hoje com vocês, então, é recapitular um pouquinho o que a gente viu ali, por que eu coloquei a proposta de História, Filosofia da Educação da forma que está, e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a generativa, né? Provavelmente vocês já ouviram falar e muitos de vocês devem até utilizar. Aí a generativa que nada mais é que esse chat que a gente usa, é ChatGPT, é Gemini, DeepSeek. Então, e como usar, de que forma a gente pode usar de forma crítica dentro do contexto de sala de aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente continuar. Só um momentinho. Então, vamos lá. História e Filosofia da Educação. A gente vai falar um pouquinho de filosofia e educação, e na sequência um pouquinho do que essa IA pode nos ajudar enquanto professores. E aí, nas nossas aulas de História, Filosofia e Educação, eu comecei perguntando, né? Eu começo perguntando se você já teve aula de filosofia na educação básica, ou seja, no ensino fundamental e médio. E por que dessa pergunta? Justamente porque, durante um bom tempo, mais de 30 anos da nossa história, essa disciplina foi retirada, né? A filosofia foi retirada da educação básica como algo obrigatório. E como a gente tem alunos, né, de vários lugares do Brasil, de várias idades, bem possivelmente muitos alunos sequer ouviram falar de filosofia na educação básica, ou viram quase nada, né? Então, muita gente não lembra. E aí, a segunda pergunta que eu coloco é qual a primeira palavra que vem à mente quando falamos em filosofia? Né? O que faz lembrar a palavra filosofia? E a partir daí, eu não vou voltar nisso aqui, mas seria um resumo das primeiras aulas, porque as primeiras aulas, ao invés de já partir para a história e filosofia da educação, eu comecei contextualizando mesmo a filosofia novamente, justamente para que todos tenham acesso, né, e relembre, para quem já viu, a essas questões, para que a gente, né, parta do mesmo lugar. Então, coloquei o que é filosofia, que a palavra filosofia, né, surge ali por volta de 5 séculos antes de Cristo, com Pitágoras e estamos na Grécia. Não significa que a filosofia em si começou na Grécia, né, mas a palavra começou lá, então a gente começa a reportar a história a partir dali. Aí os pré-socráticos foram os primeiros filósofos, né, pensando de onde surgiu a vida e tudo que existe, né, o universo, sem ter mais uma explicação somente mítica, né, então eles fazem o questionamento da mitologia. No segundo momento, ali, o Sócrates, como considerado o pai da filosofia, justamente porque ele muda os parâmetros da filosofia, né, o tema central da filosofia, ao invés de tentar imaginar como é que, ou observar como é que surgiu a vida, o universo, tudo que existe. Eu começar a pensar primeiro no ser humano, né, então conheça-te a ti mesmo, para depois tentar entender o restante. E aí esse Sócrates, né, ele nos revela que a filosofia, na verdade, está muito mais nas incertezas, nas buscas da verdade, né, do que de fato nas certezas. Então a gente busca a verdade, ainda que saiba que a verdade não é algo imutável. Ainda assim, eu também dei o exemplo, né, de que a palavra verdade em
línguas diferentes também têm significados diferentes, então não dá para a gente saber o que é a verdade, mas no fundo a filosofia, ela nada mais é que a busca dessa verdade. E todas as ciências, né, nascem de problemas, de questionamentos filosóficos que vão impulsionar essa busca por verdades, né? Então, no fundo, a filosofia é uma postura de curiosidade perante o mundo, no sentido de questionar, de perguntar, daí que muitos autores vão relacionar posicionamento do filósofo com uma criança, que é aquela que se espanta, que vê as coisas pela primeira vez. Então, ela busca uma verdade, uma profundidade através da reflexão, e por conta disso se torna também uma atividade crítica, né, no sentido de querer saber o porquê das coisas. E daí que vem grande preconceito de estereótipos com relação à filosofia, né? Ou a filosofia é algo para alguém muito inteligente, inalcançável, tem que ler muito, ou o contrário, a filosofia é algo de gente doida, de gente que não se preocupa com a realidade, assim, com coisas, né, da cabeça somente. Então, a partir daí, a gente também vê que tem vários pensadores que são, inclusive, condenados justamente por ter essa postura crítica perante a realidade. Então, foi esse passeio que a gente fez. E aí, pensando na educação, né, cada filosofia da educação refletir de forma racional e crítica sobre os pressupostos da aprendizagem, como é que se aprende, como é que se dá o conhecimento. E aí, quando a gente fala de conhecimento, sempre esse conhecimento vai estar a partir das relações entre o saber e a sociedade. E quando a gente pensa em sociedade, não tem como dissociar a ideia de ética, política e história. Então, a gente só conhece na relação entre os sujeitos, essa relação entre os sujeitos se dá porque nas questões de ética, de moral, de política, isso é parte da filosofia. Por isso que não tem como dissociar a educação da filosofia. E aí, né, eu tenho que justificar de alguma forma por que a gente tem conhecido os pensadores, a história, a filosofia da educação, e como que conhecer isso contribui para a nossa formação, né? Na verdade, não é o saber pelo saber, no sentido de saber o que algum autor pensou e acabou, mas como que isso pode nos ajudar a entender a nossa realidade atual, né? E aí, trazendo alguns elementos atuais, né, como é que a política pode nos ajudar, independente da área da tua formação, da área que você está fazendo a licenciatura, a gente pode trazer para refletir algumas questões atuais, né? Eu trouxe uma reportagem aqui de um tempinho atrás, mas vamos ver que é recente ainda a temática. Falha em inteligência artificial pode tornar robôs racistas e sexistas, mostra o estudo. Eu não vou ler o estudo com vocês, é só uma chamada, né, para que a gente reflita o que é inteligência artificial, né? Hoje a gente fala muito em inteligência artificial como se fosse algo muito novo, mas não é. O que a gente teve aqui no Brasil mais recente foi a IA generativa, que é aquela que gera um conteúdo, né? Ou seja, por exemplo, o ChatGPT, Gemini, esses chats que a gente usa hoje em dia para, né, fazer algumas pesquisas ou escrever, e aí eu já vou começar fazendo o questionamento, né? Muitas pessoas usam para fazer pesquisa. Será que é o ideal usar IA para fazer pesquisa? É um chat, não é um buscador de conteúdo, né? Então, já deixo algumas dicas. Para usar esse chat, né, pela inteligência artificial generativa, eu preciso de alguns pressupostos, que são três principais. Primeiro, eu preciso de conhecimentos prévios sobre o tema, porque ali não é um lugar de pesquisa, é um chat, é um lugar de conversa, de construção de algo, é um assistente para construir algo, né? Então, se eu não sei nada sobre o tema e jogar no chat, qualquer coisa que ele me responder, eu vou achar que está correto. E não necessariamente estará, uma vez que ele vai buscar conteúdo na rede toda, né? E tem muita coisa errada também na rede. Então, precisa ter conhecimento prévio para poder ler, interpretar, corrigir, se for necessário, né? E dialogar com o site para me ajudar a construir o que eu preciso. Segundo, saber fazer a questão correta, né? O prompt que a gente chama. Então, se eu não perguntar de forma adequada, se eu não fizer a pergunta correta, a resposta também virá de forma incorreta. Terceiro, eu preciso alimentar esse chat, eu preciso trazer informações para construir alguma coisa. Se eu simplesmente pedir algo, ele vai trazer qualquer coisa. Eu preciso alimentar as informações dentro da minha pergunta para que ele me ajude. Considerando tudo isso, né, quando a gente lê uma reportagem como essa,
e que a inteligência artificial, né, ela busca as suas informações também na rede ali, na verdade, será que a inteligência artificial pode ser racista ou sexista? De onde que ela traria esses valores, né, que são humanos? Mas se a gente for pensar que todo o conteúdo hoje que há na internet, né, mais do que os sites de notícias, ou mesmo sites educacionais, a gente tem as redes sociais. Né? As redes sociais é o lugar onde as pessoas mais colocam frases, ideias, racistas e sexistas, né? Porque pressupõe que ali eu posso falar qualquer coisa. Então, talvez no fundo não seja a inteligência artificial que é racista e sexista, né? Mas talvez um espelho da nossa realidade dentro dessas redes. Então, fica uma reflexão sobre essa reportagem também, mas a partir disso, também uma reflexão de como é que a gente pode usar de forma adequada essa inteligência artificial generativa para a gente poder pensar na nossa prática de ensino, né? E se a gente vai pensar o que é ser um bom professor, por exemplo, né? O que é ser um bom professor? Será que eu saber todo o conteúdo da disciplina que eu vou lecionar garante que eu seja um bom professor? Ou, se eu tiver uma boa didática, se eu souber várias metodologias de ensino, é o suficiente para ser um bom professor? Na verdade, eu preciso das duas coisas, né? Eu preciso dominar o conteúdo, eu preciso dominar as metodologias e práticas de ensino. Mas, acima de tudo, eu preciso também me planejar e organizar as minhas aulas. Então, para eu me organizar, para planejar, eu tenho que ter primeiro os fundamentos. Seja os fundamentos que eu aprendo na faculdade, seja os fundamentos legais. Né? E nesse aspecto, eu posso usar a IA generativa para me ajudar nesse planejamento, seja no plano de ensino, seja no plano de aula. Alguns alunos têm dificuldade física em desenvolver habilidade, eu posso solicitar atividades que me ajudem nesse sentido. Quando eu for fazer um plano de ensino, eu posso solicitar também, mas se eu jogar na IA, faça um plano de ensino de tal matéria, ela vai trazer qualquer coisa, mas eu preciso fornecer informações. Então, eu preciso, por exemplo, falar que eu preciso usar a BNCC, que eu preciso usar o currículo paulista, se for de São Paulo, ou o currículo do estado de São Paulo, do estado que eu estiver, ou do município que eu estiver. Então, eu preciso fornecer essas informações para que ela me ajude de forma adequada a fazer essas atividades. Então, eu posso usar a IA para me ajudar a fazer relatórios, atividades, mas sempre com esse olhar de que eu preciso ter conhecimentos prévios sobre o assunto, fornecer informações suficientes e fazer as correções quando vierem os resultados e saber fazer a pergunta, né? Então, eu acho que isso é o que eu queria falar um pouquinho por hoje, né? Então, deixo a dica para vocês sobre o uso adequado aí da IA dentro do contexto da docência, mas também para a gente refletir como a filosofia pode nos ajudar a pensar essas questões tão atuais, né? Por hoje é isso. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima.